Olá, gente, como vão vocês? Estamos aqui para mais uma devocional e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 23, tão conhecido, tão amado, tão querido, e nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para a gente entender com mais profundidade um pouco esse salmo. Esse salmo realmente ele é muito rico e nós vamos hoje ter essa experiência de compreender um pouco mais. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa oportunidade de podermos refletir, meditar na sua palavra. Nós pedimos que cada ouvinte, cada pessoa possa ouvir e entender e amar mais a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, Salmo 23. Quem é que não conhece o Salmo 23? Todas as pessoas que a gente fala: mas eu gosto muito do Salmo 23, a minha Bíblia fica aberta no Salmo 23 durante, né, o dia, eu deixo lá porque me protege, porque me guarda. Mas você já parou para pensar por que que o Salmo 23 é tão querido? Tem uma razão, porque de fato o Salmo 23 fala sobre o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. E aqui, quem escreveu o Salmo foi o rei Davi, né? Ele escreveu esse Salmo, é um Salmo de Davi, e eu vou ler primeiro todo ele, e depois a gente vai refletir em cada pedacinho dele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Embora eu tenha lido o Salmo todinho, porque ele tem só 6 versículos, mas a profundidade dele é muita, né? E aí nós vamos destacar alguns versículos que talvez você nunca tinha pensado dessa forma, como a gente vai ver hoje aqui. É claro que eu utilizei essa Bíblia de estudo que me ajuda, né, a entender melhor o Salmo também, para poder passar para vocês, para a gente poder fazer essa devocional. Primeira coisa, o que que seria o nada me faltará? A gente fica pensando, gente, nada que faltará, uma ovelha, por exemplo, vamos pensar na ovelha. A ovelha, ela tem uma dependência total, né? A ovelhinha lá, ela precisa de cuidado, ela precisa de alimento, né? Ela precisa de proteção. Então, nós somos comparados, e Davi se compara a uma ovelha. Ou seja, ele é aquele animal que depende do cuidado do seu pastor. Davi foi um pastor de ovelhas, depois ele passou a ser o rei. E ele confiava em Deus como seu rei que o pastoreava. Então, Davi tinha essa relação com Deus e ele conhecia como que era o cuidado de Deus na vida dele. E outra coisa, Davi também cuidava, como os reis deveriam cuidar, do seu povo, né? Ele deveria ter esse cuidado também, como Deus cuidava dele. Então, a primeira coisa é que Davi conhecia bem do que ele estava falando e ele vivia bem esse cuidado de Deus na vida dele. Então, quando ele fala o Senhor é meu pastor, é bem pessoal mesmo, porque não é uma coisa assim, é o pastor das pessoas do mundo, das pessoas que são cristãs. Não. Ele tinha um relacionamento com Deus. E é isso que nós estamos aqui estimulando você e a mim, a gente ter um relacionamento pessoal com Deus. Não é? Poder dizer, Ele é meu pastor. Nada me faltará. O que é nada me faltará? Tudo que eu preciso para viver uma vida piedosa. Em 1 Pedro fala sobre isso. Nós temos tudo o que a gente precisa nesse mundo, vindo da parte de Deus, para nos deixar viver uma vida de fé, uma vida piedosa. Então, Davi tinha essa intimidade com Deus.
era o pastor dele. E nós podemos, você também pode falar assim, nada faltará. Ele faz repousar em pastos verdejantes. Quando você está cansado, já está assim, pedindo arrego, né? Você está dizendo o quê? Deus, eu preciso de repouso. E aí só Ele mesmo pode dar esse repouso. Ele é o próprio repouso. O Senhor Jesus, ele nos faz repousar nesses pastos verdejantes. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós estamos descansando, Ele está nos alimentando, Ele está cuidando de nós. Então, essas metáforas que esse salmo apresenta são duas. Elas são diferentes, mas elas são muito próximas. Todas as duas metáforas falam desse cuidado e dessa bondade de Deus. As ovelhas, então, como a gente já falou, são animais super dependentes, totalmente do seu pastor, né? E elas precisam do alimento, elas precisam de cuidado, de proteção, de água, não é? E lá nesse Oriente Próximo, e lá em Israel, o rei desempenhava essa função mesmo, de cuidar. E Davi era pastor, né? A gente já falou aqui, e se transformou nesse rei, e tinha Deus como rei dele, pastor da vida dele. No Novo Testamento, então, nós vemos que Jesus é o líder pastor do seu povo, em João 10, versículos 11 e 14. Ele cumpriu a profecia que está em Ezequiel 34, que ele falou que viria, o próprio Deus viria para pastorear o seu povo. E aí nós pensamos, poxa, a profecia foi cumprida. E por que hoje nós vivemos buscando cuidado e atenção de outras coisas nessa vida, de outras pessoas, se o nosso Deus já cuida de nós, né? E a outra coisa, quando fala aqui bondade e misericórdia, antes mesmo de falar da bondade e misericórdia, aqui ele fala, qual que é a motivação de Deus? Olha só, eu vou ler para vocês aqui. No versículo 3, olha aí na sua Bíblia. Refrigera minha alma, então ele dá aquela suavidade, né? Aquele alívio, né? Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está a motivação de Deus. Qual é a motivação de Deus? É o nome dele, né? Então, por amor do nome dele, e aqui nós vamos ver o que significa a misericórdia que vem daqui a pouco. Ele está cuidando do povo dele, ele cuida de você, ele cuida de mim. Então, é por amor do nome dele. Porque ele é fiel. Muitas vezes a gente vê nos carros, né? Deus é fiel, né? Escrito lá, que ótimo, que a gente sabe que Deus é fiel. Mas o que significa essa fidelidade de Deus? Nós vamos ver aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A confiança que Davi tinha era essa. Deus estava com ele. E Deus estava consolando ele. Estava guardando ele, protegendo das lutas dos animais ferozes dessa vida que nos atacam. Né? Aí, quando ele chega ali no versículo 6, nós vamos pular aqui um pouco o versículo 5, porque aqui ele fala também, unges minha cabeça com óleo, preparas-me uma mesa, né, na presença dos meus inimigos, e unges minha cabeça com óleo. Na verdade, é essa outra metáfora que aponta exatamente para essa unção do rei e dos convidados, um rei vitorioso, né? E os convidados dele também eram ungidos, né? Então Deus, com o Espírito Santo dele, ungia esse rei e ungia também aqueles convidados que estavam naquela mesa que Deus preparou para eles. E ali Davi começou a ver no versículo 6 a bondade e a misericórdia. Ele vem falando da bondade desde o início, mas nesse versículo 6 dá ênfase na misericórdia. Aqui, gente, é aquele zelo pactual que Deus tem. Ele não vai nos abandonar, é a misericórdia dele. E aí eu lembrei daquele versículo lá em Lamentações 3, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor não deixa a gente ser consumido pelo pecado, porque a misericórdia dele está sobre nós, está aguardando a gente, porque ele fez um pacto, ele fez uma aliança com o povo dele. Então, quando você estiver entrando naquele desespero e pensando, meu Deus, o que vai acontecer da minha vida? Você lembre que o Senhor está guardando você, a sua mente e o seu coração nele, e não nas suas falsas esperanças nesse mundo, né? Deste mundo. Então eu queria deixar para você esse versículo hoje,
esse Salmo 23, ele é um salmo que realmente fala de esperança, de alegria, fala da bondade, fala da misericórdia, fala do zelo de Deus, do cuidado de Deus por cada um de nós. E eu queria orar com você, agradecendo a Deus, para que você também, quando estiver nos seus dias mais tristes, né? Quando você estiver ali num deserto mesmo da alma, naquela noite escura da alma, que você lembre que o Senhor está com você, Ele é seu pastor. Tenha isso como verdade para você, creia, porque é isso que Ele é para nós. Ele é o nosso pastor, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Se você confia no Senhor, se você ama o Senhor, ama a palavra dEle e vive e anda com Ele, você pode ter certeza que Ele é o seu pastor e Ele cuida de você. Vamos orar. Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso defensor. O Senhor cuida, nos alimenta, o Senhor nos dessedenta a sede, o Senhor nos tira a fome e o Senhor nos dá a alimentação própria, adequada, Senhor, para andarmos, para vivermos, para sermos fortes espiritualmente nesse mundo. Obrigada, Senhor, porque esse salmo é muito rico, ele é muito lindo e nos faz lembrar do pacto, da aliança que o Senhor tem com o seu povo. Em nome de Jesus eu oro por cada ouvinte, por cada pessoa que vai ouvir essa devocional. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê graça, que o Senhor te renove as forças, a esperança e você perceba profundamente o cuidado de Deus por sua vida e por sua família. Em nome de Jesus eu oro por você e continuo pedindo ao Senhor por você. Até a próxima devocional. Tchau.